Bom dia a todos. E Vitor e Joseval, a gente não sabe exatamente o que aconteceu ainda, porque a informação que o metrô dá, por enquanto, é muito pouco específica. Fala-se apenas numa interferência na via, ou seja, algum problema no trilho condutor das composições, mas sem maiores especificações, que teria ocorrido na estação, nas proximidades da estação Vergueiro. Inclusive, a gente passou agora há pouco pela estação Vergueiro e há, de fato, carros da manutenção do metrô por lá. Esse problema vem pelo menos desde por volta das 8 horas, desde as 8h34 o metrô acionou a chamada Operação Paese, ou seja, o uso de ônibus entre as estações Paraíso e Liberdade da linha 1 azul, porque em todo esse percurso há a desenergização da via para que os reparos possam ser feitos, quaisquer que sejam esses reparos efetivamente. Então, o resumo da linha 1 azul é o seguinte: entre Paraíso e Liberdade, transporte via Paese, via ônibus, segundo o metrô, porque a via está desenergizada, e aí os trens circulam entre as estações Ana Rosa e Jabaquara, ou seja, o setor sul aí da linha, e entre Sé e Tucuruvi, a parte norte. E mesmo entre esses pontos especificamente, a velocidade é reduzida também, os trens operam com maior tempo de parada. Eu falo nesse momento do lado de fora da estação Vila Mariana, porque a gente está com equipamento, com câmera e tudo mais, mas eu entrei um pouco antes, fiz algumas imagens com o celular, para que quem nos acompanha pela internet possa ter uma noção de que o acesso está restrito a 2 catracas, há bastante fila. Essa estação é muito grande, a fila não chega a dar aqui na escadaria da estação, mas muita gente esperando, e a cada vez que as pessoas entram nessa fila, um fiscal da companhia já está perguntando para onde essa pessoa vai, para informá-la, enfim, se ela vai para alguma estação, por exemplo, da parte norte, por exemplo, entre Sé e Tucuruvi, ela não vai conseguir acessar diretamente aqui da estação Vila Mariana. Ela vai ter que provavelmente se valer de um outro meio de transporte, do ônibus, ou então arriscar o Paese. E mesmo as pessoas que, por exemplo, vão para a região da Avenida Paulista, que é relativamente próxima daqui, é uma boa caminhadinha, essas pessoas estão sendo orientadas a andar a pé, por exemplo, se tem como destino a estação Ana Rosa, se tem como destino a estação Paraíso. Os próprios fiscais do metrô, em alguns casos, os próprios funcionários, estão dando essa orientação. Não há previsão de normalização do serviço. Eu repito, o Paese é acionado desde as 8h34, agora já são 9h29. Daqui a pouco completa 1 hora de operação precária no metrô. Inclusive, Thiago, vale chega dizer, agora... evidentemente, a linha 1 azul é uma das espinhas dorsais do sistema. Estão afetadas também as circulações da linha 3 vermelha, a linha leste-oeste, e a linha 2 verde, que atende a região Thiago, da Avenida Paulista e também a região sudeste da cidade de São Paulo. Todas, em alguns casos, o acesso está sendo um pouco mais controlado, porque você não tem aí a oportunidade de ligação nas estações Ana Rosa e Paraíso. Por isso, a manhã do paulistano, que já é um pouco complicada sempre nos transportes, com trens bastante lotados, essa situação está bem mais aguda hoje, e a gente aguarda para saber exatamente o que causou essa interferência de via, interferindo na vida de tantos paulistanos e moradores da região metropolitana. Da Vila Mariana, nós voltamos aos estúdios. Ô Thiago, não sei se você ainda me ouve, mas o metrô de São Paulo traz agora, pelo menos no Twitter, a informação de que as 3 linhas estão sendo normalizadas. Mas é claro que é um processo lento, né? Mesmo que os trens voltem a circular agora, isso deve levar um tempo até que a estação seja esvaziada, até que todos os passageiros que estão aí consigam acessar os vagões, né? Pelas imagens dá para ver que as plataformas estão repletas de gente, então, mesmo com a normalização agora, isso demora ainda, né? Vale dizer que não é nem a plataforma, viu, Brown? A imagem que a gente tem é da entrada da catraca, até para que você não tenha o acúmulo das pessoas nas plataformas. Embora, em alguns casos, em outras estações, isso até aconteceu. Então, você tem aí um período para que essa normalização aconteça. Da mesma maneira que as pessoas elas vão se acumulando aos poucos nas próprias estações, quando você tem essa liberação, não acontece de imediato. Mas, pelo menos aí, é uma boa notícia, a qual você estava bastante atento, de que a situação vai se normalizando, mas sempre demora um pouquinho.
Ok, Thiago, obrigado pelas informações. Você segue circulando e, se houver problemas ainda, você volta durante o Jornal da Manhã com outras informações. De volta aqui no Jornal da Manhã, o repórter Thiago Muniz trazendo as informações sobre a manhã caótica no metrô de São Paulo. Diga, Thiago. Situação que ainda vai se normalizando, Vitor Brown. As pessoas estão tentando usar as linhas do metrô, as 3 principais linhas de fato, linha 1 azul, mais afetada por essa desenergização causada aí pela informação que você trouxe, pela queda de uma placa de publicidade nos trilhos perto da estação Vergueiro. Acompanhando a gente vê internet, muita gente Thiago, aqui ainda saindo da estação, muita gente recorrendo ao táxi, recorrendo ao Uber, a algum transporte alternativo. Eu vou pedir só para... Tem uma moça aqui para... Com licença, minha querida, bom dia. Eu estou falando aqui para a Rádio Jovem Pan, você está mandando mensagem, vai chegar atrasada hoje. Como é que foi sua manhã, minha cara? Nossa, conturbada. Foi 1 hora na luz esperando até chegar aqui na Vila Mariana. Entendi. Você sai de onde, trabalha onde? Como é que é o seu dia normalmente? Eu saí de Suzano para trabalhar na Vila Mariana. Em torno de 2 horas para chegar aqui. Hoje foi mais. Nossa, e quanto tempo você chegou a ficar parada dentro de um trem ou ficou parada dentro da estação mesmo? Como é que foi? Na estação, 1 hora na estação esperando, lotado. E não tinha aviso, as pessoas estavam avisando o que estava acontecendo, como é que fizeram? Tava avisando, mas eles iam, voltavam com o metrô e parado, saía, voltava, não tinha jeito, era insuportável. Como é que é o nome completo da senhora? Karen Cristina Souza Belmiro. Qual a profissão, Karen? É assistente de RH. Beleza. Karen, obrigada. Karen mandando mensagem. Ela conseguiu chegar à Vila Mariana, pelo menos. É o destino final dela. E a gente vê como é que é o périplo de muita gente. Ela saiu de Suzano, na região do Alto Tietê. Depende muito do transporte público. E aí acaba surpreendida por um problemão desses. Muita gente agora aqui entrando nos ônibus, continuando a jornada de trabalho. Tentar pegar aqui. O pessoal continua saindo da estação, continua tentando aqui completar o dia. Vou parar esse grupo de senhorinhas bastante simpáticas. Meninas, com licença, bom dia. Você fala com a Jovem Pan? Não fala com a Jovem Pan? Tá, pessoal, as senhorinhas estão com pressa aqui. Deixa eu só ver rapidinho, falar aqui com o mestre. Rapaz, por favor, meu caro, tô pela Rádio Jovem Pan ao vivo. Como é que você tava lá dentro do metrô? Muito complicado a manhã de hoje? Muito cheio, bem cheio, muito cheio. Ficou assim uma meia hora parado e os 3 assim abarrotados. E o senhor saiu de onde? A Vila Mariana é o seu destino final? Vila Mariana, isso. Você Vila saiu Mariana. de onde? Saí da luz. Quanto tempo você demora para fazer esse percurso normalmente? 20 minutos. E hoje? Mais de 1 hora, com certeza. Você chegou a ficar parado dentro do trem ou dentro da plataforma? Na plataforma. As escadas estavam todas entupidas. Ninguém andava, saía, não voltava. Ficamos todo mundo esperando. E alguém avisava? Tinha aviso no sistema de som? Deram alguma satisfação para quem estava parado lá? Eu só escutei a hora que normalizou. Na hora que normalizou, avisaram que tinham voltado normal. Mas fora isso, não falaram por que tinha parado, o motivo, quanto tempo, se era circulação reduzida, não. Como é que é o nome completo do senhor? Odair Odoni Júnior. Qual a profissão, Odair? Biomédico. Perfeito. Odair, muito obrigado. Assim como o Odair, a gente está atrapalhando um pouco o cotidiano das pessoas, mas é para mostrar o que aconteceu, quanto tempo as pessoas perderam. Muita gente tem que fazer longas viagens, já está no cotidiano das pessoas ter que andar bastante, mas hoje com uma baita dificuldade a mais. Mais uma vez, da Vila Mariana, nós voltamos aos estúdios. Ok, Thiago, muito obrigado, parabéns pelo trabalho aí, obrigado pelas informações. E você que nos acompanha pela internet vai ver agora mais uma vez a imagem que nós separamos da placa que caiu no trilho da estação Vergueiro. Como o Thiago disse, é uma placa de publicidade, ela interrompeu o trajeto dos trens por ali e aí interrompeu o fornecimento de energia. Um absurdo, né, professor? Uma placa de publicidade atrapalhar a manhã de milhões de pessoas aqui em São Paulo. E aí você tem que ter um protocolo para essas... E uma placa em cima do trilho. Quando cai... em cima do trilho. É porque ela fica naquela parte intermediária, né? Então aí você tem que ter um protocolo que você resolve rapidamente isso, instrumentos adequados e tal. Seria a mesma coisa o Grande Prêmio de Mônaco, um carro quebra, como é na rua, então a gente vai esperar terminar o Grande Prêmio para daí tirar o carro. Não, você tem aqueles locais, vem um guindaste, retira tal. Quer dizer, é coisa básica de administração. Quer dizer, quantas placas de publicidade não estão naquela ala intermediária entre um trem que vai para um sentido e que vai para outro? Um monte.
Quer dizer, isso é checado, isso é visto, quando cai alguma. Quer dizer, olha o transtorno disso para milhares e milhares de pessoas. A senhora que foi entrevistada pelo Thiago, ela demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Pô, não é fácil você passar 4 horas, tem gente que passa 5 horas entre ida e volta. Pô, é um sofrimento. E o metrô aí é caro, né? As linhas não são extensas, tendo em vista as necessidades que nós temos aqui na cidade de São Paulo, não atinge a região metropolitana, que é um outro problema. O metrô tende a atingir a região metropolitana, é indispensável. Mal sai do centro expandido ali, do né? Centro Das marginais ali. Então isso tem... Pô, e a pessoa sofre? Não dá, né, João? 2 questões bem rápidas. Primeiro, a falta de comunicação. São Paulo tem falta de comunicação. Você às vezes entra no Rodoanel e lá dentro está escrito que tem um acidente, mas eu não posso sair mais. Tem que ser antes do Rodoanel a notícia de que há lá na frente um acidente. Aí você desvia. Você tem chance na vida. Não tem. Aí o menino reclamou que não há informação. Se houvesse, muitos deles poderiam sair, pegar um outro caminho, etc. Porque você já está lá dentro, não dá mais. Outra coisa, eu ouvi falar muito de mobilidade social aqui em São Paulo. Está na hora de começar a repensar a regionalização da grande indústria da nossa capital.